Segundo dados do Banco Mundial, apenas 3,64% da população brasileira economiza pensando no seu futuro, inclusive tendo índices inferiores a outros países emergentes, como o México, que apresenta um índice de 20,85% da sua população que pensa no seu futuro, e a África do Sul, que apresenta 15,93% da sua população. Sendo assim, é óbvio que muitos brasileiros têm a palavra investimento como um tabu para eles, achando que se trata de jogo de sorte, que só as pessoas sortudas vão ganhar com isso. Mas, na verdade, o que elas não sabem é que o investimento é o meio mais fácil de você crescer financeiramente na sua vida. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou te trazer 3 razões para você começar a investir o mais cedo possível. Eu sou Luiz Eduardo e está começando mais um vídeo no canal Tutorial Universitário. Antes de começar o nosso vídeo, eu queria pedir desculpinha para você que viu no vídeo passado que eu falei que ia postar vídeo no sábado e na terça. Bom, eu não consegui cumprir as promessas porque eu tive alguns compromissos inadiáveis, então eu não consegui cumprir ela. Mas eu espero que nos próximos dias eu consiga postar regularmente. E para você que está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, porque a gente está muito perto de bater nossa meta de 100 inscritos. Então não perde tempo, porque aqui você vai ter conteúdo do melhor possível para você se tornar uma pessoa de sucesso. Nós postamos vídeo toda terça às 18 horas. Tudo para te mostrar as melhores formas para você se desenvolver. E fica ligado até o final, porque o que eu vou falar aqui é muito importante para você. Então fica por sua conta e risco, não ficar até o final e não ouvir tudo que você precisa. Bom, recado dado, bora lá! E para começar o nosso vídeo, eu quero tratar justamente sobre a definição do que é investimento. Porque muitas pessoas acreditam, justamente como eu falei, que ele é um tabu, que apenas pessoas ricas podem ter acesso a ele. Mas não é verdade, porque pessoas de baixa renda também podem. E nada melhor do que isso do que mostrar um exemplo na prática. Bom, todo mundo sabe que o sonho da maioria dos brasileiros é ter aquele carro novinho, zerado, sair diretamente da concessionária, certo? Então beleza, você, que é uma pessoa muito sortuda, acabou realizando seus sonhos de infância e adquiriu esse carro zerado da concessionária. E logo em seguida que você adquiriu esse carro, você se cadastrou na plataforma do Uber e passou a fazer viagem, trazendo pessoas e levando para outros lugares. Então assim você teria uma renda extra além desse consumo que você está fazendo com o carro. Então percebe que o seu carro também é uma forma de investimento? Isso porque, apesar de você ter gastado um valor inicial para adquirir esse carro zerado, você está utilizando ele de alguma forma para te trazer um tipo de renda. Você está ganhando dinheiro com ele também. Então, com isso, a gente conclui que qualquer um pode ter acesso a algum tipo de investimento. Basta você transformar aquilo que você gasta em alguma forma de renda para você. Isso já automaticamente vai se tornar um investimento. Mas é claro, esse exemplo que eu dei do carro não é propriamente um investimento. Então eu quero trabalhar nesse vídeo somente com aqueles que são conhecidos propriamente com esse título. Isso porque eles são muito mais fáceis de se conseguir e, é claro, tem um retorno mais apropriado sem gastar uma enorme quantidade financeira do que, por exemplo, comprar um carro. E eles são conhecidos como renda fixa e renda variável. São mais ou menos como a poupança, só que melhor. Mas o meu intuito com esse vídeo não é explicar propriamente o que são a renda fixa e a renda variável, mas sim despertar curiosidade em você para que você entenda quais são os efeitos positivos que você vai ter se você adquirir o conhecimento pleno sobre esses tipos de investimento. Eles vão impactar diretamente na tua vida financeira. E isso tem um impacto positivo gigante, principalmente pensando a longo prazo. Se você é um estudante que está começando a ganhar seu dinheirinho em algum estágio agora, fica atento nesse vídeo, porque com certeza ele vai te ajudar muito a refletir. A primeira razão para você começar a investir é montar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é como se fosse um bote salva-vidas para você. É aquele dinheiro que você separa
para alguma situação totalmente emergencial na sua vida. Seja algum problema de saúde que você tem, seja perda de emprego, seja até mesmo você saindo da casa dos seus pais para alugar algum apartamento e se manter lá até conseguir um emprego. Tudo isso conta como situação emergencial. Então, a reserva de emergência é aquela fonte de renda que vai te permitir sair de uma situação extremamente emergencial para você, uma situação problemática. E para você que está entre a faixa de 18 a 26 anos, essa é a oportunidade perfeita que você tem para montar a sua reserva de emergência. Isso porque você provavelmente não vai ter muitas responsabilidades financeiras com outras pessoas, então você pode se dedicar somente a conseguir construir o seu patrimônio pouco a pouco. Além disso, essa é a época em que você vai começar a se desvincular dos seus pais aos poucos mesmo e vai conseguir ter uma maior tranquilidade para fazer isso se você tiver uma graninha extra sobrando. Então, nesse momento, você começa a construir gradativamente metas para juntar pouco a pouco esse dinheiro e assim a sua reserva de emergência vai sendo construída. Agora deve ter surgido uma dúvida em você. Quanto de dinheiro eu preciso juntar para formar essa reserva de emergência? Bom, não se trata de quantidade nesse caso, mas sim de uma proporção. Nesse caso, você deve juntar o que você julga extremamente essencial para você sobreviver em 6 meses. Tudo aquilo que você julgar um consumo de subsistência, aquilo que você realmente não pode viver sem e consumir em 6 meses um valor X, você deve juntar esse valor. E quando eu trato de 6 meses de dinheiro acumulado, na verdade, esse é o mínimo, porque o ideal mesmo é que você junte até 1 ano de consumo mensal. Se você fizer isso, você vai estar com a sua reserva de emergência totalmente assegurada, porque isso te garante principalmente passar por situações adversas, principalmente com a lição que nós tivemos da situação que nós estamos passando pela pandemia, que acaba complicando alguns de conseguir emprego, de ter uma renda mais estável. E olha só, se você já percebeu que o que eu estou passando para você aqui é um conteúdo único, não perde tempo e já deixa o like para mostrar que esse conteúdo realmente está valendo a pena para você, porque de verdade a gente tem um maior compromisso do mundo de te entregar tudo da forma mais simples e organizada possível, só para você ter o melhor da sua experiência assistindo esse vídeo. Então a gente merece aquele like, né? Bom, recado dado, vamos seguir. A próxima razão que a gente deve refletir para você economizar e se preparar para investir o mais cedo possível é, claro, vencer a inflação. Esse é um conceito que eu venho batendo a tecla nesse canal faz um bom tempo, mas ele tem que ficar fixo na sua cabeça, porque ele é extremamente importante para você entender como que funciona o consumo básico de dinheiro, como funciona a circulação da economia como um todo. Isso é um conceito extremamente utilizado e muito importante nas nossas vidas diárias. Desde que o real foi criado com o Plano Real em 1994, ele conseguiu a proeza de se desvalorizar, o equivalente a R$100 que nós temos hoje equivalerem a R$16 em 1994. E por que você acha que isso aconteceu? Foi mágica? Claro que não. Isso foi o efeito da inflação ao longo de todo esse período até agora na economia. A inflação é um efeito invisível que acaba atacando diretamente o preço dos produtos. Você já deve ter percebido que quando você faz compra no supermercado, o leite, o arroz, o feijão sobe, o seu cabeleireiro sobe quando você vai fazer o seu cabelo na semana para poder sair, a gasolina está aumentando dramaticamente. Tudo isso não é outra coisa, além do efeito da inflação. Claro, tem um pouco de efeito da subida do dólar, mas também é parte da inflação. E a melhor saída para você se proteger desse efeito do aumento dos preços dos produtos ao longo do tempo é justamente atualizar o seu dinheiro ao longo do tempo também.
Quando você faz algum tipo de investimento, você está acrescendo do valor principal, que é aquele que você colocou, juros compostos. E eles são os responsáveis por atualizar o seu dinheiro ao longo do tempo e te proteger dessa inflação. E para você que quiser saber melhor como que funciona esses efeitos, eu fiz um vídeo explicando especificamente isso. Aliás, 2, que eu vou deixar no final da tela desse. Então não perde tempo e já emenda um vídeo depois do outro para você ficar totalmente por dentro desse assunto e explicar, é claro, para mais pessoas. E a última razão da nossa lista para você aproveitar de vez essa oportunidade de fazer investimentos é, claro, se desvincular da filosofia de vida do Carpe Diem. Se você ficou confuso sobre esse termo, deixe que eu te explique melhor. Ele foi criado por um poeta romano chamado Horácio, que retrata no seu livro 1 da sua obra Odes essa expressão, que é derivada do latim e significa aproveite o seu dia. Só que essa é a tradução literal, mas ela pode ser entendida como outro conceito, como que você tem que aproveitar ao máximo agora, apreciar o presente, sem se preocupar com eventos futuros que possam trazer algumas surpresas para você. E com certeza, mesmo que involuntariamente, você já deve ter percebido que essa é a mentalidade da maioria dos brasileiros hoje em dia. Principalmente aquelas pessoas que vivem totalmente o agora, consomem muito sem se importar com as dívidas e acabam contraindo dívidas gigantescas porque elas falam: isso aí é problema que eu resolvo depois. E principalmente quando você é jovem, que você acaba indo para uma festa e gastando milhares de reais com balada, bebida, festa no geral, assim. E isso atrapalha muito você a se desvincular dessa mentalidade do Carpe Diem. Só que você está percebendo também o quão perigoso é esse tipo de pensamento, porque não importa se seja daqui a um dia, daqui a um mês, seja daqui a 10 anos, mas esse futuro, uma hora ou outra, vai chegar. E você tem que estar preparado para ele, para que você não dependa de ninguém, financeiramente no caso, e que viva uma vida tranquila, dependendo apenas do que você cultivou durante todo esse tempo. Nem que seja de pouquinho a pouquinho, mas você vai perceber que no final de tudo, isso vai valer a pena. Isso a gente fala porque é natural, a probabilidade que você viva o ciclo normal das pessoas é gigante. Você cresce, se desenvolve e quando chega mais ou menos até uns 60, 70 e até 90 anos, você ainda vai viver normalmente como uma pessoa. Então, por que não aproveitar o agora, mas também pensar no futuro? O que eu estou tentando te falar aqui não é que você ignore totalmente essa filosofia, mas que você pense em um equilíbrio, tanto para o seu presente quanto para o seu futuro. Porque também não há nada melhor do que você compartilhar momentos incríveis com pessoas do agora, com pessoas que talvez daqui a 10 anos você não vai mais ver. Então, aproveita esses momentos também, mas busque sempre o equilíbrio. E aí, depois de tudo que eu falei agora, fez sentido para você essas dicas? Eu espero que sim. Porque, de verdade, o que eu quero é que você tenha uma reflexão sobre como está a sua vida financeira, que você também se preocupe em economizar um pouco a pouco, todo dia, porque isso vai fazer a diferença no final. Eu percebi isso faz uns 2 anos atrás e eu vi que isso é realmente muito importante, principalmente se você está pensando no futuro. Isso vai te ajudar muito, pode ter certeza. E isso é uma forma também de você lidar com os seus impulsos e controlar mais o seu gasto. Porque não importa por onde você vá, não importa qual caminho você trilhe na sua carreira, você sempre vai chegar a depender do seu dinheiro. Você sempre vai ter que trabalhar com ele ao longo do seu dia. Então, por que não dominar ele? E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de comentar aqui embaixo qual foi a parte do vídeo que mais chamou a atenção. E é claro, compartilhar essa mensagem para que mais pessoas fiquem sabendo sobre esse trabalho e que vejam a importância de cuidar do seu dinheiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Obrigado se você chegou até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, fui!